Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem, ao vivo pela Imagem TV, pelo Facebook, e vocês que nos acompanham todo sábado, Rádio 101 FM, sejam todos bem-vindos ao programa. E hoje eu estou fazendo uma visita a um dos meus patrocinadores, a Anime, o Centro Oncológico, e ao meu lado o Dr. Pedro. Nós vamos bater um papo muito bacana, porque ele viajou, como sempre faz, e sempre tem novidades. E é lógico, quando ele traz essas novidades, nós vamos aproveitar as novidades, né? Sem dúvida. Então, um pequeno intervalozinho para o pessoal da rádio lá, o Pablo colocar os comerciaizinhos lá na rádio, e nós aqui tocamos meio direto, tá bom? O pessoal da rádio, um intervalozinho, e aqui nós na live, aqui no PSB, estamos tocando direto. A Anime é tudo bem, Pedro? Boa tarde. Olá, Lauvir, olá, o pessoal de casa que está acompanhando a gente. Agora não é só mais o pessoal de casa, é o pessoal do mundo inteiro, né, acompanhando em qualquer lugar. É um prazer novamente estar aqui conversando contigo, Lauvir. E hoje diferente, né? Hoje eu estou te visitando, né? Eu estou no teu espaço. Olha só, e esse espaço é o espaço do Pedro. Olha que maravilha, né? Um espaço muito gostoso, muito aconchegante. E tudo isso a Anime faz, que agora já vamos aproveitar aquele momentozinho do comercial, né? A Anime faz para dar um conforto ao paciente, quando chegar aqui se sentir bem aconchegado aqui nesse ambiente, né, Pedro? Lauvir, a gente tem a concepção de, quando a gente montou a clínica, de fazer um lugar agradável, confortável, que o paciente se sinta bem. Uma das grandes queixas que os pacientes têm quando vão a clínicas, a hospitais, é aquele ambiente muito frio, muito distante. Então a gente pensou e começou a colocar cores, colocar tons de acolhimento. Então a gente conversou com a nossa arquiteta e ela sugeriu madeira. Então a gente foi colocando aqui e ali, encaixou bem um desenho que traga esse lado mais de conforto e de, basicamente, o ambiente abraça as pessoas, né? Então vamos falar um pouco tudo o que a Anime faz. A Anime, além de tudo, é um centro de pesquisa, né, Pedro? Dentro da Anime, a gente baseia nosso trabalho a gente faz atendimento de oncologia clínica, uma parte desde rastreamento, de diagnóstico inicial, de tratamento quimioterápico, até as consultas de clínica médica. O pessoal quer fazer um check-up, eventualmente, quer tirar dúvidas. E a gente também trabalha na área de pesquisa clínica. Então, a gente tem protocolos internacionais que a gente traz para Lages, traz para dentro da clínica, para algumas doenças, que eventualmente os tratamentos disponíveis hoje não são suficientes. Então, a gente dá mais uma oportunidade para os pacientes. Importante, então, sempre frisar, como o Pedro muito bem colocou, o paciente chega aqui, realmente o ambiente ele é muito gostoso, não é aquele ambiente frio de hospital, ele é aconchegante, a madeira faz com que, parece que dá um calor, e além de que, falar também da equipe da Anime, que vocês também selecionaram uma equipe maravilhosa, o pessoal recebe muito bem, sempre tem um sorriso, chega aqui a pessoa, já desde a recepção, as meninas aí recebendo sempre com um sorriso, e com certeza estão todas sintonizadas aí também, agora no programa, né, Pedro? Sim. O bem-estar das pessoas começam lá embaixo, lá na recepção, com um sorriso no rosto, um bom acolhimento do paciente, dos seus familiares. Então, é aí que começa. Então, a gente está compreendendo que as relações humanas hoje elas são tão importantes e como a nossa cultura diferenciou bastante, então aquela coisa de que sempre se dizia, você tem que chegar nos lugares e dizer bom dia, tudo bem, muito obrigado, até logo. Isso a gente está vendo que cada vez mais é extremamente importante. Não adianta muitas vezes você saber como tratar o paciente, de dar o remédio, mas se você não consegue expressar um sorriso, a empatia, se colocar no lugar do paciente. Então isso é muito importante. E eu acho isso aí muito bacana, principalmente, já citei algumas vezes, porque sempre que se fala em medicina humanizada, a classe de médicos mais jovens, eles têm essa preocupação, e já na faculdade, e vocês hoje também, além de que são professores também na faculdade, vocês aprenderam a trabalhar com a medicina humanizada, e hoje vocês transferem isso para os seus alunos lá também na faculdade, a necessidade de ter esse tratamento humano para com os pacientes, né, Pedro?
É isso mesmo, Alvir. A Faculdade de Medicina, ela conseguiu acompanhar o desenvolvimento da sociedade e, em vários pontos, isso é estritamente conversado e cada vez mais exigido do aluno que ele não entenda só da doença, ele tem que entender o porquê que o paciente ficou doente. Então, se a doença é só o paciente ou é o meio que ele vive. Então, a gente tem que entender quem é o paciente que procurou, com quem que ele vive, onde é que ele vive, qual é o perfil dele. Então, isso a gente chama, principalmente do método de ensino que a Uniplac escolheu, que a gente chama isso de biopsicossocial. Você tem que entender tanto o biológico, quanto o psicológico, quanto o social. E até você saber para onde encaminhar o paciente. Se o paciente tem condições de procurar um atendimento em um lugar determinado, ele vai ter que ir para a rede pública, onde é que ele vai ter que ir. Então, isso é muito importante, essa consciência, né? Isso é muito bom, né? Porque aí eles já vão para o trabalho tendo essa consciência, tendo esse despertar. Eu sempre digo, há que ter sempre despertar de consciência em todos os sentidos, nas profissões, em tudo aquilo que nós trabalhamos, exercitamos sempre que despertar, temos que ter um despertar de consciência para as necessidades daquela ação, daquele ato que nós temos, seja na medicina, seja em qualquer segmento da sociedade. Porque nós vemos em sociedade, precisamos estar verdadeiramente preparados para conviver em sociedade de uma forma mais harmônica possível. Então, eu fico muito impressionado e feliz por isso, de saber que vocês fazem esse trabalho, outros profissionais também, que eu tenho a oportunidade de entrevistar, e eu tenho percebido que a preocupação está sendo muito também nesse sentido. Isso a gente vê que houve mudanças como eu citei, a sociedade mudou. E nessa mudança veio esse resgate de valores que muitas vezes a gente não dá tanta importância para um bom dia, para uma boa tarde, mas cada vez se há essa necessidade de você estender a mão, de dar um bom dia, de dar uma boa tarde, de dizer muito obrigado. Então isso é confortante. Bom para o profissional também, né? Porque quando o profissional, você percebe e faz esse tipo de atendimento, o teu paciente, ele chega já muito bem, muito fragilizado, e ele já sai daqui com outra esperança, com outro sentimento, porque ele foi bem atendido, ele foi valorizado, isso é importante, né? Valorizar. O Pedro, recentemente viajou, aliás, você recém chegou de viagem, acho que foi hoje, chegou? O Pedro chegou domingo de viagem, e é lógico que ele vai nos dizer aonde foi e o que foi fazer. Então, vou aproveitar e explorar isso dele. E o pessoal de casa, eu estive em São Francisco, na Califórnia, num congresso, num simpósio só de tumores geniturinários, então, próstata, bexiga, testículo, ureter, então esse é o rins. Então, esse é o grande enfoque desse congresso. Esse é um dos maiores congressos da área no mundo. Então, reuniu mais ou menos em torno de 15 mil profissionais lá, entre médicos, pesquisadores e áreas afins, para discutir e debater as novas tendências. Então, o que a gente está acompanhando, e foi muito frisado, são os novos medicamentos que chegaram no mercado nos últimos anos. Então, são os resultados finais de análise de sobrevida global, de qualidade de vida, que melhorou consideravelmente, em comparado com as medicações que a gente tinha disponível. Então, isso valoriza muito os pacientes que utilizam. O ganho que o paciente tem é muito satisfatório. Então, ele consegue, ele está tratando, está tomando seu comprimido, mas ele consegue trabalhar, ele consegue conviver com a família, ele não está extremamente dependente, ele vem com uma qualidade de vida muito superior ao que a gente via no passado. Então, e a gente vê também uma nova área da medicina, que já em entrevistas passadas a gente já comentou que a imunoterapia está vindo com força, com muita força como tratamento do câncer. Então a gente está vendo surgir alguns resultados alguns são iniciais ainda, são tendências de curvas que estão se abrindo, mostrando benefícios de associação dessas medicações que a gente está tendo hoje no mercado com a imunoterapia. Então acho que nos próximos 2-3 anos a gente vai ter surpresas muito grandes nessa área da oncologia.
Então você percebeu que muitas novidades estão sendo preparadas, que serão lançadas, que ainda não foram lançadas, mas que no decorrer deste ano, para o próximo ano, já terão novidades, já estarão no mercado, com certeza estão em fase de testes, né? E você, pelo que você me falou, você falou próstata e o que mais? Rins? Próstata, rins, bexiga e testículo. Olha, quero abusar um pouquinho de você. A próstata, quando nós falamos de próstata, nem todo, às vezes o PSA está um pouco elevado, mas não tem câncer. Você faz uma biópsia, não é. Então é uma hiperplasia benigna. Isso, hiperplasia prostática benigna. E aí existe tratamentos hoje, por exemplo, comprimidos que você possa fazer reduzir o tamanho da próstata e reduzir o PSA? Sim, para a hiperplasia prostática benigna tem esse tratamento, é uma classe de medicamentos chamada alfa-bloqueadores, que atuam em cima da próstata, fazem com que o PSA vai diminuindo aos poucos e a próstata também vai diminuindo seu tamanho, vai desinchando. E o paciente vai melhorando, ele consegue urinar melhor, ele já volta a uma certa normalidade. Então isso é muito, muito confortável, muito bom. Esse tipo de tratamento já existia ou você trouxe novidades em relação a isso também? Não, esse tratamento já é bem consolidado, sim, tá? Mas lá em São Francisco é só tumores, né? As doenças benignas não são debatidas nesse evento. Nesse caso não foi. Não, porque às vezes a pessoa tem uma preocupação, né? Eu estou passando por uma situação dessa, mas vai virar um câncer isso aí. Mas não é o que acontece? A pessoa vai virar. Então, a preocupação do tratamento. Por isso eu te perguntei se também nesse campo teve alguma novidade. Não. Assim, com tumor, sim. Para os tumores, tiveram novidades bem consistentes. Como eu citei, foram as análises finais dos grandes trabalhos e algumas tendências para os próximos anos, porque a indústria, as pesquisas elas não param, elas se descobre uma molécula, você estuda ela de maneira isolada e você vai testando junto quais outros campos que essas moléculas podem entrar. Então agora é a imunoterapia com essas moléculas, esses antiandrógenos de última geração, que são os testes as pesquisas estão acontecendo. Então, os resultados vão aparecer daqui a 2, 3 anos ainda. No caso das mulheres, existe um tratamento com bloqueadores hormonais. No homem também há necessidade de bloqueadores hormonais no caso do câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata é uma doença que tem a sua fase que é hormônio dependente, então quanto mais hormônio, principalmente a testosterona, sim, quanto mais testosterona se tem, mais a doença vai aumentando. Então, uma das fases do tratamento é a gente diminuir a produção de testosterona. Isso pode ser através de medicamento, de tratamento cirúrgico, mas é uma forma de tratar. Corre o risco, aí vem aquela pergunta, né? Corre o risco, ficou impotente, porque diminuiu a produção de testosterona, ele pode ter um problema também nesse sentido? Sim, um dos sintomas que o homem tem que se preocupar, principalmente o homem acima dos seus 45, 50 anos, 60 anos, é quando ele começa a ter sintomas urinários. E a perda a disfunção erétil, a perda de vontade, é um dos sintomas também de câncer de próstata. Às vezes a próstata vai crescendo e ela vai infiltrando os nervos e os vasos pélvicos e o homem não consegue mais ter a ereção, não consegue manter a ereção. A gente tem que ficar de olho, a gente tem que pensar que pode ser um câncer. Então, desde lá dos sinais e sintomas, a disfunção erétil tem que ser lembrada, principalmente com os homens de mais idade, e depois com o tratamento. Então, um sintoma que pode ocorrer tanto no diagnóstico quanto durante o tratamento. Como é que está o tempo, Matheus? Ainda temos um tempo. Tem que controlar o tempo, você viu? Está bem tranquilo hoje esse bate-papo aqui com o Pedro, né, Matheus, no espaço dele aqui, bem tranquilo, batendo esse papo e falando dessas novidades. E em cima disso que você trouxe lá, é lógico que eu dei
dê ênfase ao tratamento de próstata, porque eu acho que a mulher é mais preocupada, né, Pedro? A mulher vai ao médico com frequência, o homem é arredio pra caramba, não vai. E principalmente quando vai, tem que fazer o exame do toque, é aquela dificuldade e acaba não indo, e de repente, quando vai, a situação já está bem grave. Então, por isso, firmei mais nesse tema para que um despertar também para as pessoas que não tem que ter essa preocupação. Faça o seu exame, o exame do toque, faça o exame do PSA através do exame de sangue. Há necessidade disso tudo, né, Pedro? Sim. A saúde do homem isso está englobado. Então, a próstata é um órgão masculino, exclusivamente masculino. Então, como ele está confinado dentro da pelve, a maneira mais fácil de a gente observar, de a gente verificar como está a saúde dela depois do relato do paciente é o toque mesmo. E é um exame rápido, fácil, tranquilo. Então, essa é a maneira. A gente não pode menosprezar os sinais e sintomas e achar, não, sempre vai estar tudo bem. Às vezes não. Então, tem que ter essa preocupação, fazer o exame. Mas eu ainda quero voltar um pouquinho lá naquela situação da próstata. E quando você falou, você pode tomar um comprimido para diminuir a próstata, baixar o PSA, e a pessoa, lógico, vai ter que se preocupar, não vai ter uma disfunção erétil e tal, vai ter que ter tranquilidade, ter a cabeça tranquila também, para você passar por uma fase dessa. Tem como daqui a pouco reverter, no caso do tumor, reverter depois com o tratamento para corrigir isso tudo, depois de uma cura, o tempo de tratamento. Não, isso é muito individual. Isso daí é de paciente para paciente. Então, tem pacientes que o tratamento é um tratamento por curto tempo. Então, depois de acabar o tratamento, aos poucos vai voltando. Tem pacientes que o tratamento é mais longo. Então, a parte de bloqueio hormonal é por mais tempo, então ele vai ficar mais tempo bloqueado, então demanda. Então, e tem outros pacientes que o tratamento praticamente a gente fala assim, para o resto da vida. Então, esse paciente vai ter que ter uma boa cabeça, vai ter que estar tranquilo, relaxado, para entender que isso a princípio é definitivo. E aqueles pacientes que o tempo de tratamento é mais curto, então eles vão saber que em pouco tempo, o sinal da impotência, da disfunção erétil, aos poucos vai diminuindo e ele vai voltando a ter a sua vida sexual normal. Tranquilo. Pedro, você tem agora 1 minuto. 1 minuto para você falar o que você tiver vontade para encerrarmos a sua participação no programa de hoje. Bem, Alviro, mais uma vez te agradeço o espaço aqui no teu programa. Agradeço muito ter vindo hoje à clínica, que a clínica está de portas abertas. Então, ao pessoal de casa, lembre-se que o nosso corpo é o nosso templo, então a gente tem que cuidar bem, não adianta a gente cuidar da vida do vizinho, das outras pessoas, se a gente não está cuidando da nossa vida. Então, vamos nos alimentar melhor, viver melhor, para fazer atividade física e procurar o seu médico regularmente para fazer os exames de acompanhamento. Valeu, Pedro. Nós vamos agora interromper. Vocês estão nos acompanhando na Rádio 101 FM. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e após eu vou bater um papo com a doutora Maitê, dando sequência a essa visita que eu estou fazendo aqui na Anime. Nós temos uns 2 blocos ali, mais ou menos, com a Maitê. Tá bom? Valeu. Então, daqui a pouco, com a doutora Maitê. Tá? Um grande abraço.